Olá, povo de Deus, terça-feira, 25 de outubro de 2022, Santo Antônio de Santana Galvão, 30ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 5, de 21 a 33 e Lucas 13, de 18 a 21. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. O biblista Luiz Alonso Tscheckel nos ajuda numa aproximação do sentido profundo do texto em questão. Diz ele, texto extraordinário que há uma visão do matrimônio tradicional, condicionada culturalmente, sobrepõe uma simbologia que a transcende e sublima. A concepção cultural estabelece a desigualdade. O marido ama, a mulher se submete. O símbolo consiste em extrair do Gênesis Adão e Eva como casal fundacional e exemplar para alcançar o modelo por excelência, o Messias e a Igreja. Além disso, o símbolo estabelece um exemplo ou modelo. Não são Cristo e a Igreja que reproduzem a experiência conjugal, mas é o contrário. O Primeiro Testamento preparou generosamente este símbolo com a imagem de Javé esposo e a comunidade ou a capital esposa, imagem também usada no Apocalipse. A imagem de igreja é a mais idealizada possível, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Essa imagem passa à equação cabeça, corpo, marido, mulher, Cristo, igreja. Contudo, deve-se ter presente que a proporção não é idêntica, por causa da soberania única de Cristo. Portanto, quando alguns se assustam com a expressão mulheres sejam submissas aos seus maridos, basta continuar a leitura e perceber que dos maridos é cobrado o amor, como ele ama seu próprio corpo. Isso nos permite dizer que no amor termina a submissão, pois onde há amor não pode haver submissão. Essa comparação que relaciona Jesus Cristo e a igreja com a visão do matrimônio deve ser entendida no contexto da sociedade antiga,
onde a mulher devia submeter-se inteiramente ao marido. De fato, Cristo é chefe e salvador da igreja, e esta deve submeter-se a ele como seu Senhor. Numa concepção atual de relação marido-mulher, onde existe igualdade de direitos e deveres, o autor da carta aos Efésios certamente faria outro tipo de aplicação. Lucas 3, 18, 21. Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado." O reino de Deus é o centro da vida e missão de Jesus e deve ser da igreja e de todos os que querem segui-lo. Depois de deixar claro que ele é também o Senhor do sábado, quando curando a mulher encurvada, Jesus se volta ao reino. É preciso ter paciência para que a semente dê frutos. É preciso acreditar que o invisível tem a energia capaz de levedar toda a massa. É claro que os discípulos sofriam com a questão do tempo de espera para a manifestação do reino. Mas Jesus, com essas 2 parábolas, deixa-lhes seguro que no momento certo tudo acontecerá. Há um grande contraste entre a fragilidade da semente e a robustez da árvore. Também entre a pequena quantidade de fermento e a massa toda a ser levedada. São comparações pedagógicas que enchem de esperança os discípulos. Há uma força intrínseca no reino, que realiza um crescimento qualitativo no mundo. Como um pouco de fermento escondido na massa inerte de farinha provoca o seu crescimento, assim o reino de Deus, pela evangelização animada pelo poder do Espírito Santo, transforma todo mundo sem qualquer discriminação. Quando nos deparamos com a fragilidade e até invisibilidade de nossas comunidades espalhadas pelos nossos bairros, podemos ficar desanimados e desencantados com o resultado de nossos trabalhos. Confiando na força escondida na pequena semente e na energia que há num punhadinho de fermento, podemos vencer a tentação de buscar meios espalhafatosos de evangelização, de sucumbir aos métodos da ostentação e continuarmos perseverando no caminho do bem, ainda que nem sempre reconhecido por todos. Confiança nos pequenos passos, perseverança na prática do bem, podem transformar o mundo. Como nos ensina o provérbio africano: gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Hoje celebramos São Frei Galvão. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos, eram cristãos caridosos, exemplares e transmitiram esse legado ao filho. Frei Galvão faleceu em 23 de dezembro de 1822 e foi sepultado no Mosteiro da Luz,
São Paulo, local de constantes peregrinações dos fiéis que pedem e agradecem graças por sua intercessão. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1998 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI em São Paulo, Brasil. Um beijo no seu coração.